Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Estou aqui com essa linda FAO, é uma mini FAO e ela veio com a mesma coloração, na verdade a mesma planta, só que de um tamanho menor. Essa aqui é a Tropical Dream, sonho tropical. Ela é bem bonita, olha, parece uma Phalaenopsis manhata, mas é a Phalaenopsis Tropical Dream. Vamos fazer o replante dela. Ela veio para mim, ganhei essa plantinha lá da floricultura e ela veio bem embaladinha, mas a gente não pode deixar assim. E como ela é mini, eu sempre planto as minhas minis num vasinho pequeno, tá? Aqui eu tô plantando num vaso cerâmico, mas você pode colocar no vaso pequeno também de plástico, pode ser até esses vasinhos que já vêm, ó. Aonde a gente pode tentar reciclar e tentar baratear o nosso custo máximo possível. Mas se você tem condições de comprar um vaso de barro, não vou ser hipócrita com você, eu acho que fica muito mais bonito no vaso de barro, mas o vaso de plástico dá muito certo, mantém a umidade certa. Esse vaso aqui só vai manter a umidade quando tiver pelo menos uns 3 meses plantado aqui, porque ela para de sugar, cria um lodo e aí para de sugar a água junto com a planta, tá? Mas fica muito bonito. Se você pode regar todos os dias, pode pôr um substrato aí que você pode regar todos os dias, fica muito bonito em vaso cerâmico, tá? Tem aqui uma outra planta, olha, que eu coloquei nessa jarra, tá vendo? É uma jarra cerâmica, e ela já tá vindo com florações aqui, ó. As duas estão brotando, as duas estão com hastes florais. E olha, essa aqui está vindo com, tentar pegar aqui que ela tá bem no alto, olha, com floração. E a coisa mais linda é um amarelo clarinho, olha, e plantada no jarro cerâmico. Pode plantar do lado de fora, dentro eu enchi de esfagno para ficar sempre molhadinho aqui, para ficar bom aí para as plantas, não tem problema. E você pode também pôr no vaso de plástico, como eu tenho, mantendo as que eu tô comprando agora, eu mantenho no vaso de plástico para evoluir, porque tem uma umidade maior, porque como eu planto só na argila expandida, ela retém uma umidade maior quando ela está num vaso de plástico, tá? E aí, quando eu vou tendo tempo, quando vai chegando algum dinheiro, a gente vai passando para vasos cerâmicos para ficar mais tudo padronizadinho, mas não é uma regra, tá? Ela vai muito melhor no vaso de plástico do que no vaso de barro. Então vamos fazer aqui o replante da nossa Tropical Dream, bem bonita. E aí eu uso elas para dar aquele, como que eu falo para você, aquela disfarçada nas minhas plantas que estão sem flores, né? A gente sempre conversa aí, que é isso que a gente acaba fazendo, né? Então, quando você tiver uma planta, tiver comprado uma planta, se você deixar ela dentro de casa, você não precisa fazer o replante. Mas desde que você vai colocar junto com as suas outras plantas, com os substratos que você já tem, você não pode mantê-la no mesmo substrato que ela está aqui, porque você acaba matando a sua planta por excesso de água, porque ela retém muita adubação, porque esse substrato aqui não é o seu substrato. Então você tem que passar automaticamente para o substrato que você está acostumado. Se você, muitas das Phalaenopsis vem com esse, eles chamam isso aqui de plug, tá? Com esse plug, você tem que retirar, mas ó, vem por dentro do plug fica tudo podre, ó, tudo apodrecido. Você tem que retirar para que não apodreça, continue apodrecendo a sua planta, tá bom? Tirei aqui tudo. A planta nem se movimentou, olha, o vasinho é pequeno. Desse lado eu vou colocar o gancho, que é onde eu penduro lá para disfarçar as plantas que estão sem florir. E aqui eu vou colocar ela para frente, para que eu possa, ó, prender ela com o araminho, o palito, tá? Ó, tá vendo que ela ficou muito mais alta do que o vaso? Então aí eu posso colocar um pouco de argila expandida para dar uma drenagem aqui no fundo. Ela fica um pouquinho mais alto, sempre com cuidado para a gente não quebrar raízes, não quebrar haste floral. Eu tô aqui com palitinho de churrasco, você encontra aqui muito fácil em qualquer loja aí de armarinho ou de casas de embalagem. Ó, passei de um lado para o outro
Minhas preocupações maiores no replante dessa planta é roseta foliar, que é esse meinho aqui, tá vendo? Esse meiozinho aqui sempre tem que ficar de lado, de uma forma que ele não junte, que ele não tenha espaço para juntar água, tá bom? Feito isso, como eu não tenho substrato nenhum aqui, eu venho e coloco um pouquinho só de esfagno, ó, um pouquinho. É bom você usar já molhado, que aí você sabe a quantidade, só para tampar essas raízes aqui, porque não tem substrato nenhum aqui. E se eu deixar totalmente sem, ela vai enraizar do mesmo jeito, tá? Mas como eu acabei de fazer o replante dela, eu vou esperar ela enraizar para depois tirar o esfagno. Então eu coloquei o esfagno aqui. Eu estou usando o Estrela, é muito bom. E o esfagno chileno também é melhor ainda. Mas o esfagno bom é aquele esfagno que você consegue comprar. Aquele esfagno que está mais perto de você. Mesma coisa eu falo de adubo. Adubo bom é o adubo que você tem. Adubo bom é adubo que você consegue encontrar com facilidade. Porque não adianta você ficar horas e horas na internet, pagar adubação caro, porque no final todos eles vão dar o mesmo resultado. Uns demoram mais, outros demoram menos. As plantas reagem melhor, enraizam mais. Mas no final, no cronograma final aí, toda adubação é boa para as plantas. Porque como é um vegetal, se é adubação para vegetais, né, uma hora ou outra vai dar um resultado para você. Então, essa parte de adubação, todo mundo tem o seu adubo e todo mundo tem que defender o seu, porque no final de tudo realmente dá certo para todo mundo, tá? Não precisa ficar aquela correria, eu preciso do adubo daquele canal, eu preciso só se for aquele adubo que aquela pessoa usa. Isso não procede, gente, porque tipo assim, eu tenho acesso a algum tipo de adubo que talvez você aí de casa nunca vai ter acesso. Não pelo poder aquisitivo, mas muitas vezes por falta de oportunidade, por não ter na sua região, por não ser fácil de você encontrar na internet. Então tem muitos fatores que vai fazer você não ter aquele adubo que eu tenho. Mas não necessariamente a sua planta vai ser uma planta feia por conta disso. Adubo bom é o adubo que você tem, tá bom? Adubo bom é aquele adubo que você consegue comprar, que você consegue colocar nas suas plantas, consegue entregar para suas plantas, as plantas que você tem. Agora o que você tem que ter em mente é adubo na quantidade certa, rega na quantidade certa, luminosidade na quantidade certa, nos horários certos, no sombrite certo e no período certo. Porque se você colocar um adubo hoje e aquele adubo é uma coisa para colocar semanalmente, e você vai colocar uma vez por mês, não vai ter tanto resultado. Ela vai florescer, porque é uma planta que floresce. Mesmo que você não faça adubações, ela vai florescer, tá? Não vou ser aqui hipócrita de falar que você só vai ter floração se você colocar adubos importados. Não, isso aí não procede, tá? Se você não colocar adubo nenhum, ela ainda continua florindo. Agora ela não vai ter aquela floração exuberante na qual você comprou, né? Ela não vai ter mais aquela floração exuberante como você comprou. Por quê? Porque você não está adubando e aonde ela estava muito bem adubada. Mas o adubo bom é aquilo que você tem aí. Lógico que tem algumas plantas que se favorece mais com algum tipo de adubo. Tipo essas plantas, a gente usa esses adubos da Forte, ó. Os píteres, né, crescimento, floração, manutenção, ele já vem formulado para orquídea. Então, eu tenho certeza que eles vão entregar a quantidade certa de macro e micronutrientes para as minhas plantas. Então, eu usando esse tipo de adubo, eu vou estar entregando a nutrição exata para que essas plantas possam evoluir. Agora, se eu coloco um bocache, se eu coloco um adubo orgânico, leva um pouco mais de tempo, porque essas adubações precisam entrar em decomposição para que essa planta consiga assimilar os macros e micronutrientes que aquele adubo que você colocou vai entregar para ela. Isso leva um pouco mais de tempo, mas não significa que não dê resultado. Cada adubo acontece de atrair um tipo de
de problema também, assim como um remédio para as pessoas. Se você hoje está com dor de cabeça e você toma um remédio para dor de cabeça, ele vai passar a sua dor de cabeça, mas ao longo do tempo, se você continuar tomando, se for uma coisa periódica, vai prejudicar o seu estômago. Então, todo medicamento, além de trazer um benefício para você, ele vai trazer um problema. Então, acontece a mesma coisa com a adubação. Adubação química num substrato que junte mais, que seja mais poroso, ele vai juntar mais sal. O excesso de adubação pode fazer com que as plantas venham definhar e até morrer. A adubação em horários errados fazem com que as plantas fiquem amarelas, murchem, queima as plantas, queima as raízes. Então, tudo tem no cuidado. Assim como no adubo orgânico, se você colocar muito, se ele não for bem curtido, ele vai queimar suas raízes e folhas, ele vai atrair algum tipo de inseto, porque é natural, porque ele entra sim num estágio de decomposição. Se você tem o seu adubo orgânico aí, um bocacha, uma farinha de osso, uma torta de mamona, se você cheirar, depois que você molhar, vai ter um cheirinho meio que apodrecido. Aquilo chama lesma, aquilo chama insetos. Então isso é natural do tipo de adubo que você colocar. Você coloca um adubo químico, não tem cheiro, não tem nada, beleza, mas ele também ele pode ficar retido no vaso, ele pode dar sal. Então não tem adubação boa, adubação 100% eficiente que não venha trazer problema nenhum para a planta. Lógico que você vai ter sempre que se prevenir, colocar um substrato que não retenha muito sal. Quando for regar numa abundância que você pode lavar todo o substrato para tirar o excesso de sal. Então você vai criando macetes para que você venha se proteger, mas não significa que existe um adubo específico sim, mas que nenhum adubo vai causar problema nenhum na sua planta, porque direto ou indiretamente vai causar algum tipo de problema sim. Tanto o orgânico, porque atrai mais lesma, mais caramujo, mais mosquito, tem aquela coisa do mau odor, quanto o adubo químico, que ele pode juntar muito sal, queimar suas folhas, deixar o substrato cada vez mais ácido. Mas aí você vai, ao longo do seu cultivo, você vai se aprimorando para que você tenha sucesso no seu cultivo aí. Olha, gente, a questão desse vaso, depois que você pendura, ele fica totalmente na lateral. Então você pode plantar essa planta virada para cima, porque depois que você põe esse ganchinho, ele deita, tá? E olha como é que ele fica. O destaque que eu sempre falo aí nas plantas, que você colocar esse vasinho pequeno perto de uma planta que não está florido, você muda o cenário automaticamente, ó. Eu tô com essa planta aqui, ó, no tronquinho, ela não está florida e ela é bonita pelo vegetal, porque é uma orelha de elefante, mas ela não tá tão linda assim. No momento que eu venho com essa plantinha pequena, que não vai interferir em nada no cultivo dela, plantada no vasinho pequeno, ela floridinha, olha como é que se transforma o tronquinho. O tronquinho volta a ficar florido. E aqui, bem diferente do que a gente pode ficar pensando, dificilmente você vai entender qual que é a planta que não está florida no momento. Então isso dá uma ornamentação maior no seu orquidário. Você não precisa gastar tanto, porque aquela planta, essa que está plantada no tronquinho, foi R$80, que ela é uma Doridenopsis. Já essa plantinha aqui eu comprei por 15, eu não comprei não, porque essa eu ganhei, mas a gente consegue até por R$15. E você vai ter aí o seu ambiente florido, gastando menos, e ainda vai preservar as plantas que você já tinha. Você vai transformar o seu ambiente, vai ficar florido e vai ficar bonito. Quando você chega aqui, ó, não tem mais só aquele tronquinho sem floração. E aí dá um tempo maior para que a outra planta que está do lado venha florescer e você não fique com aquela ansiedade para que ela floresça bem rápido, porque você já tem uma nova floração aqui. Seria legal, tipo, se eu soubesse que cor que é essa flor, tipo, se for amarela, eu pego uma mini amarela. Então eu vou saber que aquela planta ali é uma amarela. E você pode fazer isso em todos os vasos, ó. Eu sei que essa floração aqui é branca pintadinha, e eu tô com uma mini Phalaenopsis também, que é branca pintadinha. Ela também passou a floração, porque eu tirei lá do meu outro orquidário. Mas olha, você coloca do lado do vaso, economiza espaço, e você vai ter sempre assim, ó, o seu ambiente bem florido no mesmo vaso. Então é uma boa ideia aí, né? A gente que é ansioso não pode ficar sem floração, que a gente começa a querer desistir do cultivo. Então a gente faz isso para que a gente possa
se animar, né? Porque quando você vem numa orquidária que não tem flor nenhuma, você fica meio desanimado de ficar regando, de ficar adubando, mas quando você vê florações, isso te dá um gás novo, né? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi replantando aquela mini Phalaenopsis, que aquela Phalaenopsis ali, você pode anotar já o ID dela, que é a Tropical Dream, Tropical Dream, com M no final, Dream, Tropical Dream, que significa sonho tropical, e é uma planta bem bonita. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que está aqui, já deixa o seu like, curta, se inscreva, compartilha. Tem sempre muitas dicas legais, embora muitas pessoas me critiquem aí, mas eu tenho certeza que aqui tem sempre muitas dicas legais, bate-papos legais, para que você possa vir fazer o seu cultivo de orquídeas no geral, e Phalaenopsis, que é o meu forte aqui. E não precisa nem eu falar a quantidade de Phalaenopsis que eu tenho aqui e lá no meu outro orquidário, para que você tenha uma evolução no seu cultivo, tá? Você caiu de paraquedas, que não conhece esse canal, esse é o canal Phalaenopsis Mania, eu já te convido a se inscrever e participar junto com a família Phalaenopsis Mania. Tem muitos vídeos legais, às vezes sorteios, e a gente está sempre aqui trazendo novidades para você. Então é isso, pessoal. Dúvidas, sugestões, podem deixar lá aqui embaixo desse vídeo, que eu estou sempre aqui para responder vocês. Aqueles que mandaram só um comentário e tudo mais que eu achar relevante, eu respondo, mas eu sempre estou lá para deixar um joinha para vocês, para que todo mundo se sinta confortável. Fique com Deus, Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo, pessoal.